Escolha das provas. Perguntas 258 a 273. No estado errante, e antes de começar nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida. Ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada acontece sem a permissão de Deus, pois foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntai, então, por que fez tal lei e não outra? Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Nada entrava o seu futuro. O caminho do bem, como o do mal, lhe estão abertos. Se vier a sucumbir, resta-lhe o consolo de que nem tudo se acabou para ele, e que Deus, em sua bondade, deixa-o livre para recomeçar o que foi mal feito. Além disso, é preciso distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é obra da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Tivestes, porém, o desejo de vos expordes a ele, porque nele vistes um meio de progredirdes. E Deus o permitiu. Seu espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer. Seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não é bem o termo, porque não escolhestes nem previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as menores coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. Os detalhes são consequência da posição e muitas vezes das vossas próprias ações. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, sabia a que arrastamentos se expunha, mas ignorava quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Ao escolher tal caminho, sabe o espírito que gênero de lutas terá que sustentar. Sabe, portanto, a natureza das vicissitudes que irá encontrar, mas ignora quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes secundários se originam das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos, os que influem no destino, estão previstos. Se escolhes um caminho acidentado, sabes que terás de tomar muitas precauções, porque grande é a probabilidade de caíres. Ignoras, no entanto, em que trecho cairás, mas é possível que nem caias, se fores bastante prudente. Se ao passar pela rua uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, como se diz vulgarmente. Como pode o espírito querer nascer entre gente de má vida? É necessário que seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, é indispensável que se encontre entre gente dessa espécie. Assim, se não houvesse gente de má vida na terra, o espírito não encontraria aí meio adequado a certas provas? E se deveria lamentar isso? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso. Eis porque neles só existem espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo aconteça na terra. Nas provações por que deve passar para alcançar a perfeição, o espírito terá de experimentar todos os gêneros de tentações, terá de passar por todas as situações que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc. Certamente não, pois sabeis que há os que tomam desde o princípio um caminho que os livra de muitas provas. Mas aquele que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os riscos desse caminho. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e esta lhe ser concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade, o que não quer dizer que deva passar forçosamente por todas essas tendências. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço. Contudo, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, ele o deixa livre para escolher, e só então
é que muitas vezes o espírito se extravia, tomando o mau caminho, por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. É a isso que se pode chamar a queda do homem. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Entretanto, pode impor determinada existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais salutar, e quando vê que tal existência pode contribuir para a sua purificação e, ao mesmo tempo, servir-lhe de expiação. O espírito faz sua escolha imediatamente depois da morte? Não. Muitos acreditam na eternidade das penas, e isso, como já vos foi dito, é um castigo. O que guia o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe as que lhe possam servir de expiação, segundo a natureza das suas faltas, e o faça progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, a fim de tentarem suportá-las com coragem. Outros querem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelo abuso e mau emprego que deles se possa fazer, e pelas más paixões que desenvolvem. Outros finalmente querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Se alguns espíritos escolhem por provação o contato com o vício, haverá os que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem no meio conforme aos seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente aos seus pendores materiais? Ah, sem dúvida, mas somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma, e eles a sofrem por muito mais tempo. Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes traz consequências deploráveis, que sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que compreendam seus erros e, por iniciativa própria, peçam para repará-los mediante úteis provações. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Para vós, sim. Para o espírito, não. Quando este se desprende da matéria, a ilusão acaba, e outra é a sua maneira de pensar. Sob a influência das ideias carnais, o homem na terra só vê nas provas o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os prazeres materiais. Na vida espiritual, porém, ele compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que entrevê, e desde então que lhe importam alguns sofrimentos passageiros. É assim que o espírito pode escolher a mais rude prova e, conseguintemente, a mais penosa existência, na expectativa de alcançar mais depressa um estado melhor, como o doente que muitas vezes escolhe o remédio mais desagradável para mais rapidamente se curar. Aquele que deseja ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não escolhe uma estrada florida. Sabe os perigos que corre, mas também sabe da glória que o espera se triunfar. A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer deixa de parecer extraordinária, desde que se leve em conta que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa. Vislumbra o objetivo muito mais sério para eles do que os prazeres fugazes do mundo. Após cada existência, veem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquele objetivo. Daí porque se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corporal, pedindo eles mesmos as que possam fazê-los chegar mais depressa. Não há, pois, razão para nos admirarmos de que o espírito não dê preferência a existências mais suaves. No estado de imperfeição em que se encontra, não lhe é possível gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele a entrevê e é para fruí-la que trata de se melhorar.
Não vemos, aliás, todos os dias exemplos de escolhas semelhantes? Que faz o homem que passa uma parte da sua vida a trabalhar sem trégua nem descanso, a fim de reunir haveres que lhe garantam o bem-estar, se não desempenhar uma tarefa que se impôs a si mesmo com vistas a um futuro melhor? O militar que se oferece para uma missão perigosa, o viajante que enfrenta os maiores perigos por amor da ciência, ou no seu próprio interesse, que fazem também eles, se não sujeitar-se a provas voluntárias que podem lhes proporcionar honras e proveito se forem bem-sucedidos? A quanta coisa o homem não se sujeita ou se expõe pelo seu interesse ou pela sua glória? E os concursos não são também todos provas voluntárias a que os homens se submetem para avançarem nas carreiras que escolheram? Não se chega a uma posição social de destaque nas ciências, nas artes, na indústria, senão passando pela série de posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é, assim, uma cópia da vida espiritual. Nela encontramos, em menor escala, todas as peripécias da outra. Se, pois, na vida terrena muitas vezes escolhemos as provas mais difíceis, visando posição mais elevada, porque o espírito, que vê mais longe que o corpo, e para quem a vida corporal é apenas um incidente de curta duração, não haveria de escolher uma existência penosa e laboriosa, desde que o conduza à felicidade eterna? Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, já que cabe ao homem escolher sua existência, são como os míopes, que só veem o que tocam, ou como as crianças gulosas que, ao se lhes perguntar que profissão preferem, respondem pasteleiros ou confeiteiros. Tal o viajante que no fundo de um vale, ensombrado por espesso nevoeiro, não vê a extensão nem os pontos extremos do caminho por onde vai. Mas, chegando ao cume da montanha, abrange com o olhar o caminho percorrido e quanto lhe resta dele por percorrer. Vê o seu final, os obstáculos que ainda terá de transpor, e pode então escolher com mais segurança os meios de o atingir. O espírito encarnado é como o viajante no sopé da montanha. Desembaraçado dos laços terrestres, sua visão tudo domina, como a daquele que atingiu o pico. Para o viajante, a meta é o repouso após a fadiga. Para o espírito, é a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Todos os espíritos dizem que no estado errante pesquisam, estudam, observam, a fim de fazerem a sua escolha. Não temos um exemplo disso na vida corporal? Frequentemente, não levamos anos e anos a procurar a carreira que livremente acabamos por escolher, por acreditarmos ser a mais adequada à nossa caminhada? Se fracassamos numa, buscamos outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período da vida. Não empregamos cada dia em planejar o que faremos no dia seguinte? Ora, que são para o espírito as diferentes vidas corporais, senão fases, períodos, dias da sua vida espiritual, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra é transitória e passageira? O espírito poderá fazer sua escolha durante a vida corporal? Seu desejo pode influir, dependendo da intenção. Como o espírito livre, porém, quase sempre vê as coisas de modo bem diferente. É o espírito quem faz a escolha, mas ainda uma vez, ele pode fazê-la mesmo na vida material, pois há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria em que habita. Certamente, não é como expiação ou como prova que muitas pessoas desejam as grandezas e as riquezas. De modo algum. É a matéria que deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Sim, mas não como entendeis, pois só considerais provas as tribulações materiais. Ora,
Mesmo sem ser perfeito, o espírito que se elevou a um certo grau não tem mais provas a sofrer, porém, sempre tem deveres que o ajudam a se aperfeiçoar, e que nada tem de penosos, ainda que consistam em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Também pode escolher uma que não lhe traga proveito algum, como buscar, por exemplo, um gênero de vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede outra, para reparar o tempo perdido. A que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra? Parece-me que vós mesmos podeis responder a esta pergunta. Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizado em existência anterior? No estado errante, o espírito estuda as diversas condições nas quais poderá progredir. Como pensa realizar seu progresso, nascendo, por exemplo, entre canibais? Não são espíritos já adiantados que nascem entre os canibais, mas espíritos da natureza dos canibais ou que lhes são inferiores. Sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último degrau da escala e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia na Terra. Esses espíritos são, portanto, ainda inferiores aos mais inferiores do nosso mundo. Para eles, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso, como o progresso seria para os nossos antropófagos exercerem entre nós uma profissão que os obrigasse a derramar sangue. Se não ambicionam algo mais elevado, é porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. O espírito só avança gradualmente. Não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. E é nisso que vemos uma das necessidades da reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. De outro modo, que seria desses milhões de seres que morrem todos os dias no último estado de degradação, se não tivessem meios de alcançar a superioridade? Porque Deus os teria deserdado dos favores concedidos aos outros homens? Espíritos vindo de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado, como os canibais, poderiam nascer entre os nossos povos civilizados? Sim, há os que se extraviam por quererem subir muito alto, mas nesse caso ficam deslocados entre vós, porque têm costumes e instintos que não condizem com os vossos. Esses seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade no seio da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas retomam o seu lugar e talvez ainda ganhem com isso. Um homem que pertence a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar numa raça selvagem? Sim, mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido cruel com seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a outros. Aquele que exerceu o mando em certa época pode, em nova existência, obedecer aos que se curvavam ante a sua vontade. É uma expiação que Deus lhe impõe, se ele abusou do seu poder. Um bom espírito também pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Trata-se então de uma missão.